Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E uma coisa que chamou a atenção de muita gente, inclusive a minha, foi que a cauda do Bardock cresceu mesmo depois dela ter sido arrancada por gás. Claro que surgiu a pergunta, por que a cauda de Bardock cresceu novamente? Foi um erro? Isso tem explicação, Augusto? Galera, tem sim e hoje você saberá. Mas antes, como sempre, like no começo do vídeo para fortalecer o canal, e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Se tu viu o capítulo 83, sabe que ele se dedicou em mostrar a luta de Bardock versus Gaz, que ocorreu há 40 anos. Nessa briga, galera, apesar de muito difícil, o Saiyajin venceu. Mas durante a luta, o Hita arranca a cauda de Bardock e diz o seguinte: não poderá mais se tornar Ozaru sem isso, certo? Acabou pra você, Saiyajin. Bom, acontece que, após a luta, Bardock vai embora para o planeta Vegeta. E no capítulo 84, vemos o exato momento que ele chega em casa e é recebido por sua esposa Guine. Veja que ele ainda está bem debilitado e continua sem a cauda. Depois vemos mais uma cena onde ele se despede de Guine e Raditz e sai numa nova missão. E repare, ainda sem sua cauda. Porém, quando vemos a cena da despedida, aquela onde ele coloca Goku numa cápsula e o envia para a Terra, Bardock já está com sua cauda novinha em folha. E aí vem a pergunta, o que fez ela crescer novamente? Bom, para você entender o porquê a cauda de Bardock cresceu e de tantos outros Saiyajins também cresceram, é preciso eu te dar um contexto para ficar esclarecido de uma vez por todas o que faz a cauda crescer ou não em determinado Saiyajin. A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte, o que fez Akira dar uma cauda ao Goku? Veja que desde o aparecimento desse garoto na série, ele já tinha um rabo, que inclusive era útil em várias situações como pescar, se pendurar nas árvores, voar e tantas outras. Mas um detalhe, Akira quando desenhou o Goku, galera, ele nem imaginava que aquele garoto era um Saiyajin. Essa história de Saiyajin e Super Saiyajin só veio a partir do Z. A inspiração de Akira para dar uma cauda ao Goku veio justamente da jornada para o Oeste, história que serviu de inspiração na criação de Dragon Ball. Inclusive, na Daizenshu Volume 2, Akira é perguntado se ele iria fazer o Goku como sendo aí um macaco de verdade. E ele responde o seguinte, saca só. Sim, para ser completamente como a jornada para o Oeste. Isso não foi muito inovador, então decidi que o protagonista fosse um humano e fiz dele um garoto comum. Mas eu queria que ele tivesse algum tipo de característica distintiva. O protagonista de Dragon Ball tinha asas, então eu queria uma característica distintiva nesse sentido, onde você pudesse dizer que era ele só de olhar. Então eu dei uma cauda para o Goku. Mesmo que ele estivesse escondido atrás de uma pedra, se você ainda pudesse ver sua cauda, você saberia que era o Goku. Então, como vocês perceberam, Goku só tinha uma cauda para torná-lo diferente de outros personagens. Akira até dá um exemplo. Se o Goku estiver escondido atrás de uma pedra e sua cauda estiver para fora, saberíamos que era ele, pois só aquele garoto terá essa característica. Akira também até cita outro personagem criado por ele, que foi protótipo na criação do Goku, Dragon Boy, onde o protagonista se assemelha muito com o nosso Saiyajin. Mas, diferente do Goku, esse tem asas, que é uma característica que diferenciava ele de outros personagens. Portanto, galera, entenda que a cauda no Goku não tinha nada a ver dele ser um Saiyajin. Mas o que Akira não contava é que essa característica no garoto iria ser uma baita dor de cabeça, pois desenhar o Goku uma única vez com a cauda não era tarefa difícil, mas desenhar em todos os capítulos começou a ser cansativo pro titio Akira, e ele não via a hora de sumir com aquele rabo do Goku. E na primeira oportunidade, foi assim que ele fez. Você deve lembrar quando o Saiyajin volta de seus treinamentos com Kami-sama, já adulto e sem a cauda. Pois é, a explicação que tivemos foi que Kami-sama tirou a cauda do Goku, pois atrapalhava na hora da luta. Porém, veio a saga dos Saiyajins e a introdução de mais 3 personagens,
Raditz, o irmão do Goku, Vegeta e Nappa, Saiyajins que também tinham cauda, pois é. Como vimos, Raditz e Nappa foram eliminados, sobrando Vegeta, que após lutar com o Goku, teve sua cauda retirada sem nenhuma explicação. Inclusive, há um furo de roteiro, que na verdade não é furo de roteiro e eu vou explicar mais adiante. Vegeta, depois de sair da câmara de recuperação, ao ser perguntado sobre a ausência de sua cauda, ele diz que ela cresceria novamente, e não cresceu. Depois disso, tivemos mais uma interrogação na série. Por que a cauda do Vegeta não cresceu? Na época, encaramos isso como um erro, até que Akira teve que responder essa pergunta no aniversário de 30 anos da franquia, que foi em 2015. Ao ser perguntado se a cauda dos Saiyajins atrapalham na hora da luta, ele responde o seguinte: não, é que eu estou sempre pensando em como as coisas devem funcionar. Então, foi uma verdadeira dor descobrir como ele colocaria as calças ou coisas assim. Isso é o que sempre me incomodou mais. Tem furo na calça? Ele enfia o rabo primeiro e depois veste as calças? Então, isso me fez querer apenas me livrar da maldita coisa. O que eu fiz no final. Perceba que, desde sempre, galera, Akira odiava desenhar a cauda nos Saiyajins, muito pela questão de como eles vestem as calças. O fato de fazer furo na calça pro Akira não fazia muito sentido, e por um lado, ele está certo mesmo. Inclusive, até hoje, não resolveram essa questão. Se você for reparar nos Saiyajins do planeta Vegeta e no próprio Bardock, verá que suas calças têm um furo onde passa a cauda. O único traje que até então eles encontraram uma solução melhor foi o da Guine. Veja que a parte de baixo de sua armadura é uma saia, que tem um pequeno espaço por onde passa sua cauda. Mas ainda assim, galera, há um furo na calça, já que por baixo ela veste um colã. Ok, Augusto, até aqui entendi tudo o que você falou, mas onde Bardock entra nessa história? E por que sua cauda nasceu novamente em Dragon Ball Super? Galera, essa questão da cauda nos Saiyajins é um assunto que nem o próprio autor sabe explicar. Porque é o seguinte, lembra que lá atrás Akira disse que tirou a cauda dos Saiyajins porque para ele era um incômodo pensar em como esses guerreiros se vestiam? Pois é, em 2003, isto é, 12 anos antes dessa sua resposta, Akira foi perguntado na revista American Shonen Jump o seguinte: por que nasce cauda no Gohan e no Goten e no Trunks não? Galera, na época, Akira falou que a cauda é uma característica genética recessiva, isto é, há 25% de chances de ter cauda e 75% de não ter. É por isso que Goten e Trunks não tiveram, já que a possibilidade de não ter é muito maior. Só que entenda o seguinte, apesar de ter sido Akira quem deu essas respostas, lembre-se que ele falou isso numa conversa informal, fora do universo de Dragon Ball. Talvez ele tenha até bolado essa explicação na hora. Inclusive, até hoje, não fizeram um retcon explicando como funciona a cauda dos Saiyajins. Então, eu não consideraria muito o que ele falou aqui. Faz sentido? Faz. Porém, existe uma explicação dentro do universo de Dragon Ball, dada pelo próprio Akira Toriyama, onde as coisas parecem ser mais claras com relação a isso. E não só faz sentido porque o Akira falou, mas temos exemplos na própria série. A explicação se encontra na Daisenshu Volume 4, onde diz o seguinte sobre a cauda dos Saiyajins. Abre aspas, a cauda dos Saiyajins podem voltar a crescer, se eles estiverem em perigo. Ela tem 8% de chances de voltar, mas se o guerreiro ultrapassar o poder do Ozaru, sem precisar se transformar no macaco gigante, ela nunca mais nasce. Fecha aspas. E olha que esse databook é de 1995. E talvez você até diga que não devemos considerar a Daisenshu, pois ela não é uma obra canônica, apesar de oficial. Mas galera, essa resposta, além de ter sido dada pelo próprio criador Akira Toriyama, tudo aqui que foi dito se oficializou na própria série. E essa explicação, inclusive, responde o porquê a cauda de Bardock cresceu novamente. Saca só! Na resposta, diz que os Saiyajins puros nascem com cauda e se mantêm com ela por toda a vida. Quando perdem, elas podem nascer repentinamente se eles estiverem em perigo. Exemplos na série. Quando o Goku no clássico luta contra o dragão Jiran, sua cauda volta a crescer por ele estar numa situação de perigo.
Outro exemplo foi o Gohan na luta contra o Vegeta. Sua cauda cresce novamente e de forma repentina. Quando o Vegeta falou que o seu rabo voltaria a crescer, ele realmente estava certo. O que ele não sabia era que o seu poder, naquele momento, já tinha ultrapassado a sua forma de Ozaru. E como diz na Daisenshu, se o guerreiro ultrapassar os poderes do Ozaru, não há mais necessidade da cauda. Partindo desse ponto, galera, já sabemos o porquê a cauda de Bardock volta a crescer. Primeiro, ou seu poder quando luta com gás ainda não tinha ultrapassado a sua forma de Ozaru, ou ele esteve numa situação de quase morte em uma de suas viagens e a cauda repentinamente volta a crescer. Eu acredito nessa última possibilidade pelo simples motivo. Se você pegar o Bardock do filme do Broly, perceba que quando volta ao planeta Vegeta, ele está limpinho, sem sinais de batalha. Mas quando vemos o Bardock desenhado pelo Toyotaro, esse Bardock, galera, tem sinais de quem lutou. Veja a sua armadura quebrada. Pois é. No mangá 84, quando se despede da Guine e do Raditz, veja que ele está sem sua cauda. Quando volta, que é o momento da despedida, ele já tem sua cauda novinha em folha. Significa que ela nasceu durante essa viagem. E por ele ter voltado com sinais de batalha na versão do Toyotaro, sua cauda só pode ter nascido por estar numa situação de perigo. Conseguiu entender? Galera, de verdade, tu não encontra uma resposta mais completa do que essa no YouTube. Portanto, eu mereço o seu like, não é verdade? Mas claro, faz sentido pra você essa explicação? Comenta aqui embaixo, ok? Como sempre, se gostaram, like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!